E a gente está dando início a mais um episódio do Além do Jaleco e estamos aqui com uma ilustre presença. E é isso, doutora, poderia se apresentar para a gente, por favor? Então tá, boa tarde. Pode ser boa tarde? Boa tarde. Boa noite, bom Bom dia. dia. O horário que você estiver assistindo. Aham. Eu sou a doutora Alana Uhum. Almeida Campione, eu sou nefrologista. Sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, tá? Uhum. Não é Mato Grosso. Eu fiz minha residência médica de nefro na Santa Casa de Porto Alegre. Uhum. Depois continuei lá por mais 4 anos trabalhando. Tanto é que o Rio Grande do Sul, essa parte médica em si é um lugar que eu gosto bastante, né? Gostei muito de trabalhar e morar lá. E por razões pessoais, mas a Uhum. da Alana, não da doutora Alana, acabei voltando para Dourados. E aí Uhum. agora voltei para exercendo lá essa Uhum. parte. Aí tanto parte hospitalar, Uhum. consultório, diálise, que é essa área ampla aí que a nefrologia Uhum. abrange. Perfeito. E, doutora, para quem está assistindo a gente agora, né, você poderia explicar especificamente por que você escolheu essa área do cuidados dos rins? Tá. Não foi uma escolha assim, eu sempre quis ser nefro em Uhum. si. Foi na verdade, a vivência durante tanto a faculdade, Uhum. mas principalmente durante a residência, né, de clínica médica, que eu vi que a nefrologia, que eu me encaixava com ela, na Uhum. verdade. Desde o início da faculdade eu sabia que eu não queria ser pediatra, nem cirurgiã, e eu sabia que eu gostava desse contato com a pessoa, com o paciente. Assim, Uhum. nos estágios iniciais, essa conversa, essa interação sempre foi algo que eu gostei e sempre continuei Uhum. gostando. E por um breve momento eu pensei em ser obstetra, né? Uhum. Mas aí, enfim, acho que eu fui iluminada. E aí eu fui para a clínica médica, que eu sabia Uhum. que, como ainda tinha uma certa dúvida, é uma área, uma residência que sempre vai ser uma boa base, Uhum. independente para que outro rumo eu tomasse. E aí, durante a residência de clínica, eu vi que a nefra é muito ampla, tanto na parte de atuação, então aí eu posso fazer a parte hospitalar, a parte de UTI, a parte de diálise, a parte de consultório, quanto Uhum. que o rim, tudo passa pelo rim. Então, eu não tenho, eu não uso uma venda assim que eu Uhum. falo, eu só vou olhar o rim do meu paciente e tchau. Então, assim, eu tenho que estar preocupado com pressão, com glicose, com coração, com Uhum. pulmão. Porque, assim, se meu paciente tem uma cirrose, ele pode ter disfunção do rim. Se ele tem uma insuficiência cardíaca, ele pode ter disfunção do rim. Então, essa área de ser amplo, assim, me encantou. E aí, quando eu fui para a residência de nefro, ali na Santa Casa é um lugar que transplanta muito. Uhum. Então, a gente tinha muito paciente transplantado renal, e o transplantado renal, ele é um livro de clínica médica, né? Então, eu aprendi muito mais clínica Uhum. médica na nefro em si, né? Acho que fortaleceu essa questão do conhecimento. E é gostoso, assim, você olhar o paciente, não o órgão, assim. Tanto é que, às vezes, eu vou na consulta, assim, né? Eu pergunto, o hábito intestinal tá preservado? Os pacientes me olham assim, não é, doutora, você não é do rim? O que você tá querendo Uhum. saber, né? Do meu intestino? Eu falei, não, tudo importa, tudo me interessa, Uhum. tudo mais. Então, acho que foi mais ou menos isso. Acho que o dia a dia, a vivência, que foi me levando pra nefrologia, assim. Nunca foi uma Uhum. escolha assim, eu nasci querendo ser nefrologista. O dia a dia me levou para esse caminho. E eu não me arrependo, não, eu gosto. É estressante? É estressante. Mas eu falo que, não sei se poder falar isso, assim, mas a gente falava, né? Naqueles dias pesados de hospital, falava assim, a gente se ferra, mas se diverte. Então era mais ou Uhum. menos Uhum. esse lado, né? Tem uma parte que é puxada, a parte hospitalar, principalmente, urgência, não tem horário, mas Uhum. é recompensador, assim, dá uma satisfação, um Uhum. negocinho bom quando tudo se resolve. E, doutora, em relação a essa parte mais, como se diz, de residência, barra esses plantões que você estava Uhum. dando, tem algum case, alguma história que você pode trazer pra gente, ou de sucesso, ou algo engraçado que aconteceu? Engraçado, eu tenho Uhum. um que eu sempre conto. É, no Rio Grande do Sul tem alguns regionalismos. Na verdade, o Brasil inteiro tem isso. Uhum. Mas lá tem bastante. E na época que eu fui pra lá, eu era a única residente não gaúcha dali. Uhum. Então, tinha os termos lá e eu Uhum. ficava assim, que é isso? Que é não sei o quê? E os meus chefes davam risada, você não é daqui e tudo mais. E aí, minha primeira paciente, eu lembro Uhum. dela até hoje,
E ela tinha internado por conta de uma crise hipertensiva, tinha feito uma manifestação neurológica e já estava em melhora. E aí, no primeiro dia, me apresentei e tudo mais. E ela olhou para mim e falou assim, doutora, eu não vou aos pés. Aí eu falei, não, tranquila, a senhora fez uma lesão neurológica, tá reabilitando, a fisioterapia tá começando, né? Fica mais intensa agora, isso daí é normal, não se preocupa. Beleza. Aí tá, e no outro dia, e aí, como é que essa fulana tá? Dormiu bem e tudo mais? Não, doutor, mas eu não tô indo aos pés. Eu falei, não, calma, a senhora tá no tempo. No terceiro dia, doutora, eu não vou aos pés. Eu falei, não, relaxa, eu também não vou. Né? Que eu falei, mudando de cidade, você sai de academia, todas essas coisas, também tô toda travada, relaxa e tudo mais. Ficou uma semana, ela todo dia me falando que não ia aos pés. Eu falava, não, é normal. Aí tá, daí eu encontrei a enfermeira do setor. Ela, doutora, paciente do leito 1 tá uma semana sem evacuar. Eu falei, não acredito, ela nunca me falou isso. Eu converso com ela todo dia, ela nunca me falou isso, não sei o quê, né? Ela, doutora, ela falou que te fala todos os dias isso. Eu falei, ela nunca falou. Ela contou que fala que não vai aos pés. Aí eu só fiz assim, ir aos pés é fazer cocô? É ir ao banheiro? Ela, Eu falei, realmente, ela me fala todos os dias mesmo. Aí que eu fui descobrir. Eu contei pro meu chefe chorava de rir, chorava. Eu falei, doutor, então, passei uma semana assim ao banheiro e a culpa é minha, que eu não fiz nada. Ele, não, Alana, calma, daqui a pouco, assim, daqui 2, 3 meses já vai estar no gauchê, já vai entender tudo. Aí, tanto é que agora, aí eu mudei minha pergunta. Aí, o que aconteceu? Às vezes eu perguntava pro paciente, fez cocô, evacuou? Eles falavam assim, não. Que acho que eles não sabiam o que era. Aí eu perguntava assim, foi aos pés? Doutora, eu fui aos pés sim. Aí tá, então foi mais ou menos isso daí. Foi minha primeira paciente. Lembro do nome até hoje, Dona Iraci. Dona Iraci? É. E acho que é muito interessante a gente talvez aprofundar um pouquinho mais em relação a essa questão dessa parte de residência, para quem está querendo começar ou está querendo se desenvolver nessa área, né? Tem alguma dica ou alguma orientação que você consiga dar? Que se você vê, desculpa só te cortar um minutinho, que se você vê, é uma área muito pouco comentada, né? Eu acredito que é sua hora de brilhar para fazer merchan para sua área. Assim, a nefra ela é muito mal vista, inclusive dentro da medicina. Sério? Porque aí fala que é muito difícil, que é complexo, ou então até assim, se a nefro chegou, o paciente está realmente mal, o paciente vai morrer, não sei o quê. Então, assim, a gente não é uma especialidade tão bem vista. Mas eu gosto de enxergar, eu falo que eu gosto de ver o copo mais meio cheio do que meio vazio. Primeiro que a gente é muito visto como uma máquina de diálise. Então, não, nós não somos uma máquina de diálise. Também dialisamos, mas não somos só isso. Segundo, ainda bem que tem diálise. Porque você já pensou, uma pessoa que ela tem um órgão vital não funcionante continua viva, porque ela está dialisando. Ou isso é o paciente crônico lá da clínica e tudo mais. Ou então aquele paciente de UTI grave, que ele fez uma reação inflamatória tão importante que os rins pararam de funcionar. Então, você consegue dar um suporte para o corpo se recuperar e ele manter vivo, senão ele vai morrer. Então, assim, eu vejo a diálise como uma coisa boa. Não que, dialisar é bom. Mas, assim, ainda bem que existe isso, porque senão as pessoas iam morrer e pronto. Então, eu vejo a nefro e a diálise como uma possibilidade daquela pessoa sobreviver. Porque, assim, não é que eu dialisei meu paciente, ele vai morrer. Mas se ele está precisando de diálise é porque está muito grave. Sim. Então, por si só, é que os órgãos eles vão começando a falhar. Primeiro você vai falhando. Geralmente o paciente vai ter uma insuficiência respiratória, intestino, e os rins são logo os que sofrem de início. Então, eu tenho diálise. Se já fosse o coração que sofresse, o meu paciente ia morrer. Não tem uma diálise cardíaca. Então, enfim, essas coisas. Então, eu não vejo como o fim do mundo. Eu vejo como, é a oportunidade que a pessoa tem de sobreviver. E, tirando essa parte de máquina de diálise, a nefrologia, ela é muito encantadora, porque ela vê tudo o paciente. Então, a hipertensão é muito relacionada com o nefrologista. A gente tem doenças reumatológicas que é do nefrologista. Então, assim, é muito amplo, né? É muito legal você conseguir ver o paciente e entender ele inteiro. E eu acho que também um dos motivos da gente ser meio mal visto é que geralmente a gente é corrido. Então, assim, é meio...
eu tenho que ver 20 pacientes, então eu tenho que acelerar. Ó, isso, não sei o quê, tenho que ver. E às vezes eu não tenho aquele tempo adequado para eu conseguir conversar com a pessoa, explicar e tudo mais. E a gente tem que resolver, ou faz isso ou faz aquilo, faz não sei o quê. Então acho que a gente é meio corridão, não tem aquele tempo de conversar e tudo mais. Então acho que tem essa parte, assim, mas eu acho maravilhoso, eu adoro. Tanto é que quando eu estou fazendo a avaliação hospitalar, que eu estou dentro da UTI, eu entendo que eu não estou na minha casa, eu estou na casa do colega intensivista. Então, se eu vejo o paciente, eu entendo, eu sempre gosto de conversar com ele, falar assim, ó, a minha visão desse paciente é assim, assim, assado, qual que é a sua? A gente está pensando igual? Estamos? Ai, que bom, então provavelmente a gente está certo. Não, estamos pensando diferente. Por que você está pensando isso? Por que eu estou pensando aquilo? Então, você tenta, chegar a um acordo. Eu nunca vou falar assim, eu tô certa, você está errado e pronto. Então, a gente tem que sempre tentar olhar que quem tem que se beneficiar é o paciente. Não eu estar certo, não o meu ego. Entendeu? O ego tem que estar lá, tem que estar fora dali. E uma dica para quem pensa em fazer nefro, aproveita a residência ao máximo para você tentar ver tudo que é possível ali na residência. Porque é muito bom você ter um chefe do lado para você pedir ajuda. Porque depois é você e você mesmo. Então, assim, dependendo de onde você for trabalhar, é você que tem que resolver. Se você está num centro grande, que ainda você tem uma retaguarda, por exemplo, eu preciso dialisar um paciente e eu não estou conseguindo fazer um acesso. Eu tenho uma retaguarda de ter um cirurgião vascular que vai poder fazer isso, ótimo, mas às vezes você está numa cidade que não tem isso e aí você tem que resolver isso. Então, assim, aproveite a residência, são 2 anos, passa rápido, assim, e para tentar viver tudo que tem para ver. Porque o dia a dia, a urgência dialítica, essas coisas, aquela coisa que é fácil entre aspas, né? Mas assim, aquela coisa que ninguém tem dúvida, a gente vai continuar vendo sempre. Mas sempre vai surgir aquela coisa, opa, isso está diferente, isso não está normal. E é aquilo que faz a diferença e que aquilo às vezes você pode até salvar a vida de uma pessoa, não só da pessoa viver, mas da pessoa viver melhor, né? E acho que é isso. E sempre saber que você não trabalha sozinho. Assim, é sempre bom discutir e tudo mais. Eu não sei trabalhar sozinha. Uma das coisas que eu gostei no consultório dessa interação com o paciente, mas eu não gostei porque essa coisa sozinha. Porque assim, você faz residência, você tem teu grupo de residentes. Sim. E aí eu fiz ali na Santa Casa. Aí eu terminei a residência, eu continuei trabalhando lá. Então eu tinha um grupo de nefros lá. Aí, quando eu saí de lá, eu fui para Novo Hamburgo, que a gente também era um grupo de nefros. Então, sempre estava em grupo, sempre discutindo. Porque, às vezes, você está certinho, mas surge uma dúvida. É sempre bom você discutir com um colega, que ele já viu um caso parecido, já tratou. Ou, às vezes, é uma virgulazinha que você, olhando, você deixa de ver que aquele colega, fala, Alana, você não viu tal exame? Porque às vezes a gente vê tanta coisa que você deixa passar alguma coisinha que o colega fala, olha aqui, isso vai, então ajuda. E outras especialidades, a gente trabalha muito junto com cardio, com reumato, com a uro e vascular também. Quando você está em acordo com essas especialidades, é muito mais fácil o trabalho, senão vai viver brigando. E não é legal viver brigando, porque quem se ferra é o paciente, no final das contas. Perfeito. E, doutora, acho que a gente poderia se aprofundar um pouquinho mais em relação a essa parte de consultório. Atualmente você já tem um consultório próprio ou você atua em hospitais em específico? Os dois. Eu divido o consultório com uma amiga minha de infância, né? E também trabalho na parte hospitalar e na diálise. O consultório, eu comecei quando eu estava lá no Sul, que eu estava no hospital, atendi os pacientes no hospital e eles precisavam de segmento pós-alta. Eles estavam bem, poderiam ir para casa, mas precisariam ficar acompanhando com nefro. E lá essa parte ambulatorial era fraca em si. Se você for ver, a maioria dos nefros não gostam muito de consultório. É muito diálise, muito hospital em si. E aí eu comecei consultório mais por conta disso. E lá eu trabalhava, era basicamente assim, trabalhava no hospital da Unimed, via os pacientes internados, e quando eles tinham alta, eram os pacientes da Unimed ali. E era assim, no início eu atendia um dia na semana e era um paciente por dia. Aí conforme vai aumentando o hospital,
aumenta essa parte de consultório e aí vira, assim... E também começou a vir pacientes não relacionados à internação. E eu gostei, assim, eu gostei porque era 2 coisas que eu gostei muito. Primeiro que quando a gente vê o paciente no hospital, você vê o paciente péssimo, né? Você fala, putz, né? E a gente fala que o paciente foi bem sucedido quando a nefro sai do caso, né? Tipo, a nefro deu alta, então o paciente vai melhorar. Então, a gente nunca viu o paciente, tipo, reabilitado, melhorando e tudo mais. Então, esses pacientes eu comecei a ver no consultório, que eles mal caminhavam na internação, estavam fracos, emagrecidos, bem. Aí, contando, não, doutor, eu viajei, passei Natal com não sei aonde. Então, assim, você fala, pô, a pessoa tá vivendo, né? Ela não tá só sobrevivendo. Tem isso que eu gostei muito. E a outra parte é de trabalhar na prevenção. Então, para aquela pessoa que eu não conheci no hospital, que evite que ela precise internar por alguma descompensação. Então, foram as 2 áreas assim, que eu mais gostei. Aquele retorno do pós-internação e o evitar a internação. Assim, meio áreas em si. E aí, quando eu vim para Dourados, quando eu voltei para Dourados, a primeira coisa que eu sabia que ia ser consultório, né, em si. E aí, eu tive que recomeçar do zero, né. E aí foi. E aí primeiro era, e Dourados é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, meu pai conhece todo mundo, então, eu sou amigo do seu pai, a família do meu marido é de médicos, né? Então, assim, a doutora Laura falou que precisava vir aqui, então era mais ou menos muita indicação. E aí, tem um amigo do meu irmão que tem uma agência de marketing, que ele falou, Alana, e ele começou a trabalhar com essa parte médica, né? Ele, Alana, o que você acha, né? Pra melhorar, o que você pensa e tudo. E aí a gente começou a trabalhar um pouquinho mais disso. O que eu vejo, assim, essa é a minha impressão, que da parte da nefro, essa parte de digital, consultório, essas coisas, é bom, mas também não é só isso, é porque é muito da pessoa doente, né? E aí não é uma área conhecida dos pacientes. Então, eu preciso que, às vezes, o cardiologista mande para mim, porque às vezes o paciente está indo no médico, só que ele está precisando de outro especialista junto, né, do caso. Então, eu acho que não é, por exemplo, uma nutricionista que eu falo, eu quero melhorar minha alimentação, eu vou atrás de uma nutricionista. Eu quero, não sei, sei lá, engravidei, amamentei, quero arrumar minha mama, então vou no cirurgião plástico. Não é tão, assim, aquela busca espontânea. É mais uma vinda referenciada. Aí, um ou outro paciente que não sei de onde fala assim, eu comecei a ter isso, eu achava que eu precisava vir no nefro. Eu falei, nossa, que pessoa diferente, né? Porque a maioria chega assim, mas o que um nefro é? O que é isso? O que é tudo? E existe muita confusão com a urologia. Mas não é neurologia? Mas eu ia no uro, por que eu preciso vir aqui se os dois cuidam do rim e tudo mais? E aí você tem que explicar, orientar e tudo mais. E que às vezes muitos pacientes precisam dos dois, né? Fala assim, mas eu preciso vir aqui e ir no urologista? Eu falo assim, precisa. Então aí às vezes cansa, né? O paciente ficar, tipo, ele não vive, né? Ele só vive de médico em médico. Ele também acaba cansando disso. Mas aí, voltando a essa parte de Instagram e de querer, tipo, divulgar consultório, essas coisas. E aí eu percebi que eu não precisava, assim, venha consultar com um nefrologista. Porque, assim, eu penso que eu estou falando com, sei lá, advogados, engenheiros, professores, pessoas fora da área da medicina. Então, eu tenho que falar assim, não venha no nefro. Fala assim, se você tem isso, então pode ser que você precise. Então, a gente mudou um pouquinho a forma, assim, você está percebendo que você está ficando com o pé inchado? Você está percebendo que está saindo espuma na sua urina, está saindo sangue na sua urina, ou acontece tal coisa? Você já pensou que pode ser do rim? Então, né, tipo, o que você acha, antes de você ficar muito grave, o que você acha de você investigar? Então, a gente começou a mudar a abordagem, né? Tipo, não é venha, consulte com o nefrologista. Assim, tipo, será que às vezes você não está precisando de um nefro, você não está sabendo? Então, a gente começou a mudar mais ou menos isso. Só que ainda Dourados, porque é meio pequeno, ainda é muita indicação. É muita indicação. E, doutora, você trazendo essa bagagem toda que a gente dá pra perceber que é bastante, e dá pra perceber também que
tem bastante experiência, né? Tanto teórica também quanto prática. Você poderia citar para a gente, então, essas dicas antes que aconteça um desastre, vamos dizer assim? Gostei essa parte dessa. da parte dos rins? Tá, primeiro, se você tem pressão alta ou diabetes, tem que fazer avaliação renal todos os anos. Assim, para fazer uma busca ativa, né? Então, eu tenho pressão alta. Eu fiz diagnóstico, eu tenho diabetes. Ou os dois, que é pior, né? Pelo menos uma vez ao ano eu tenho que fazer uma avaliação da função renal. E o que eu preciso? Eu preciso de 2 exames, basicamente, que é fácil, simples e está disponível. É um exame que é creatinina, que é um exame que a gente dosa no sangue, e é um exame simples de urina. Aí, dependendo de onde você está, no Brasil é urina tipo 1, sumário de urina, EAS, EQU, é tudo o mesmo exame. Então, preciso fazer uma análise. Com esses 2 exames, eu consigo saber se tem alguma alteração ali da filtração do rim. E aí, se tiver alguma alteração, é o momento de... é uma alteração leve. É o melhor momento de você procurar um nefrologista. Porque, assim, se uma paciente ele já chega com doença renal estágio avançado, aí eu perdi tempo, né? Assim, não é que eu perdi tempo, eu perdi o time de ação, né? Então, seria, pressão alta e diabetes, refazer essa avaliação. Infecção urinária de repetição, principalmente mulher. É normal ter infecção urinária? Uma vez ou outra na vida a mulher vai ter e é normal. Mas eu tenho 4 por ano, 3 por ano, todo ano tô tendo e tudo mais. Não é normal, né? Não é normal você viver com esse sofrimento. Pedra no rim. Aí a pedra no rim, eu tive um episódio único, isolado de pedra no rim na vida e nunca mais. Não é tão obrigatório assim. Mas eu tive pedra no rim, meu pai e meu irmão também têm. Ou eu tive pedra tanto no rim direito quanto no rim esquerdo em si. Ou é o segundo episódio, aí vale a pena investigar. Porque assim, eu não tenho medicação que vai dissolver a pedra, mas existe tratamento que vai evitar ter novas pedras, né? Aí, inchaço nas pernas, às vezes um inchaço específico em si, perda de sangue na urina, perda de proteína na urina. Aí, o que é perda de proteína? Como é que eu vou saber? Geralmente, se a urina está espumando muito, tá? Aí, só lembrar se não está usando produto de limpeza. Não, porque eu falo, doutor, já tive pacientes que chegaram assim, doutora, minha urina é por espuma, por espuma, por espuma. A gente foi fazer toda a investigação, não tinha nada. E eu falei assim, ver o produto de limpeza e tudo mais. E aí a pessoa falou, não, eu pedi para não usar mais nada e realmente não tinha mais espuma. Então, tem esses fatores que podem confundir. Mas, assim, acho que esses são as principais em si. Existem as glomerulopatias primárias. O que é isso? São doenças específicas dos rins. Quando a gente está na faculdade, a gente na nefrologia estuda isso, glomerulopatia por GA, lesões mínimas. Aí, quando você vai no estágio da nefro, você acha que a rotina do nefrologista... Não, a gente vê pouco isso, né? Você vai ver bastante, por exemplo, em hospitais de escola, que tem ambulatórios específicos dessas glomerulopatias. Daí, você vai ter um número grande. Mas no dia a dia, não chega muito em si. No dia a dia... infecção urinária de repetição, pedra no rim, doença renal crônica, que aí geralmente ou vai ser secundária ou a pressão alta ou diabetes ou até os 2 em si. Acho que é isso. Perfeito, doutora. Acho que deu para todo mundo que está assistindo a gente conseguiu com certeza compreender tudo que deu para passar. E, doutora, uma coisa que eu acho que vai ser interessante a gente trazer em pauta seria essa parte da tecnologia, né? A gente vê que ela ajuda bastante, vamos colocar com a inteligência artificial, né? Ela consegue dar um bom complemento nisso, né? Mas, para você, a inteligência artificial vem te ajudando ou vem te atrapalhando atualmente? Vem ajudando. Vem ajudando. Então, assim, eu tive um paciente, tenho, que ele ainda é meu paciente. Eu achei muito legal. Ele usou o ChatGPT, para trazer o resumo dele. Que ele falou assim... Eu tenho muita coisa que às vezes eu me esqueço, daí eu coloquei tudo no ChatGPT, ali ele fez um textinho, né? E aí, o que eu achei legal dele, né? Que aí ele veio, todas as doenças dele, desde quando, o que aconteceu, quando que operou, quando que começou tal remédio, X, e aí ele dava a conclusão. Você deve procurar
ele tinha que procurar um cardiologista por conta disso, disso, disso. Você deve procurar um nefrologista por conta disso, disso. Ao mesmo tempo que ele orientava a procurar a especialidade médica, ele também já dava algumas orientações do que fazer. Só que o que eu achei legal? Ele não ficou, o ChatGPT mandou eu, sei lá, correr, eu vou correr. Não, ele foi atrás dos médicos mesmo, falou assim, o chat me orientou, eu já sabia mais ou menos do que você está me falando, mas eu queria fazer o acompanhamento. Ele falou assim que a inteligência artificial ajuda, mas tem essa parte, o olhar humano ainda é importante. O que eu uso de inteligência artificial que me ajuda muito é a parte de laudos. Eu não sei o que acontece, que quando a gente é muito objetivo num laudo, assim, de uma doença, é negado, tá errado e tudo mais. E é assim, se eu pegasse algo assim, eu ia achar maravilhoso, né? Porque fala, é isso por conta disso, tá fazendo isso e vai continuar fazendo isso. Sim. 5 linhas, tá bom, resumiu tudo. Não dá. Aí ele me ajuda a dar uma enchida de linguiça, assim, porque assim, tem pacientes que precisam de liberação de medicação especial e tudo, e que quando eu coloco bem bonitinho resumido, é negado. Aí eu tenho que encher uma linguiça ali, parece que aí dá certo. Então, aí eu perdia muito tempo. Perdia tempo preenchendo papel. Você quer deixar o médico puto da vida, é ele perder tempo preenchendo papel, papelada, assim. Então, assim, essa parte da inteligência artificial me ajuda muito nessa parte de burocrática, de ficar preenchendo papel, preenchendo isso, não sei o quê, até para ajudar a gente a também não deixar nada desses processos de liberação de medicamento, até para não deixar nada em branco, também para o paciente não perder tempo. Então, isso tem ajudado. Eu tenho utilizado bastante para isso, para me ajudar. Porque, assim, se ele faz a parte chata, a parte burocrática, eu consigo ter mais tempo de conversar, de escutar, de tudo mais. Sim. Então, ajuda bastante. Eu não uso ainda, mas eu tenho alguns colegas que utilizam, que eles falam que é maravilhoso, é aquela inteligência artificial durante a consulta, que você não escreve mais nada, você só conversa. E transcreve. Esse ainda não utilizei. Porque eu gosto de eu escrever, porque isso é uma coisa que eu sempre gostei. Não é nem pela consulta. De quando eu estou estudando alguma coisa, eu escrever, porque aí eu gravo melhor. Então, a impressão que eu tenho é que quando eu converso com o paciente, e aí depois, quando eu escrevo a história dele, quando ele volta, eu falo, tá, e aí eu lembro. E eu consigo lembrar bem. Assim, eu posso ainda não saber, assim, as doses certinhas dos remédios. Ele toma losartana 25, 50, isso daí eu não lembro. Mas eu sei que ele toma losartana. Assim, então aí, essa parte de eu escrever me ajuda no lembrar dos casos em si. Então, acho que ainda por isso que eu tô meio receosa, assim, de usar, porque eu tenho medo, assim, de eu não lembrar tanto. Porque o paciente renal, eu falo que é um casamento. Não é aquele paciente que veio uma vez, veio no retorno e tchau. Você vê ele constantemente. Tem paciente que você tem que ver todo mês, a cada 3 meses, uma vez ao ano. E você vai lembrando dele. Quanto mais antigo o paciente for, mais você lembra dele, mais do caso, menos do papel do prontuário você precisa. Às vezes a gente vai precisar olhar para quanto que estava o exame dele 1 ano atrás. Você vai mais para lembrar, tipo, exames em si do que o caso em si, que você acaba lembrando. Então, eu tenho um pouquinho de receio nessa parte da transcrição em si, mas eu acho maravilhoso. Perfeito, doutora. Acho que um ponto interessante para a gente dizer aqui, que seria para a gente trazer um pouco mais de aprofundamento, seria nas dicas que você pode dar para as pessoas que estão assistindo, para não necessariamente, vamos dizer assim, não precisar ir tão cedo numa pessoa para cuidar dos rins, vamos dizer assim, precavências, vamos dizer assim. Tá, eu vou chover numa olhada aqui. Tá. O que a gente sabe que machuca os rins? Estilo de vida ruim. Então, sedentarismo, etilismo, tabagismo, tudo isso prejudica, né? Então, você ter um estilo de vida saudável é um grande ponto para você cuidar da sua saúde renal em si. Então, alimentação não é para eu ter uma alimentação vegetariana, mas se eu tiver uma alimentação que eu vou ter comida de verdade, né?
que eu vou descascar muito mais meu alimento do que desempacotar, né? Do que abrir embalagens, é muito melhor. Então, se eu comer frutas, verduras, essa variedade é excelente. Comer o ovo, o pão é proibido? Não, o pão não é proibido em si, só que você não vai comer pão, sei lá, 2 pães no café da manhã, 3 à tarde e 1 à noite. Então, é questão de quantidade também, né? Comer arroz, comer feijão, comer carne, frango, porco, enfim, o que for, né? A proteína, a gente precisa comer proteína, né? Então, é mais esse tipo de alimentação que a gente precisa ter. Aí, um cuidado que tem no preparo do alimento, o excesso de sal, né? Porque, na verdade, não é o sal em si que é o vilão, é o sódio. Então, por isso que essas coisas embutidas, a gente recomenda não utilizar, porque o sódio é utilizado como conservante. Então, se você for pegar salame, essas coisas em si, os embutidos vão ser ricos em sódio ou qualquer outra coisa. Porque sempre vai ter um sódio ali, porque ele vai ser um conservante. Então, a gente evitar isso. A dose recomendada, assim, que se fala, é em torno de 5 gramas de sal por dia. É pouco, se você for ver em si. Mas isso é tudo questão de hábito, né? Claro que se você é acostumado a comer tudo muito salgado e você cortar, assim, reduzir drasticamente o sal, você vai xingar quem te orientou isso e não vai fazer. E então você vai reduzindo gradativamente. Eu sempre gosto de orientar meus pacientes assim: você vai fazer o arroz. Eu que faço a comida, eu faço arroz para 5 pessoas. Eu coloco, sei lá, 5 colheres de sopa para salgar esse arroz. Eu falei assim: não vai cortar para uma, que você não vai comer. Passa para 4,5. Você vai tirar só um pouquinho e vai, e gradativamente você vai reduzindo isso. Porque o nosso paladar, ele é treinável. E saber onde você consegue tirar mais sal ou não. Você não consegue tirar muito sal da carne. Porque aí uma carne, assim, você não consegue comer, é ruim. Mas se você tiver um arroz que tiver um alhinho bem temperadinho, você come. Uma salada que tiver um limão, um azeite, um orégano, vai, mesmo não tendo sal. E lembrar que tudo que for industrializado de tempero pronto, também vai, assim, eu não uso sal, mas eu uso arisco. Eu não uso sal, mas eu uso, sei lá, caldo quinor. Eu falei, é pior ainda, né? Então, ter essa noção, né? Então, na alimentação, essa questão de variedades, né? Amplas. E a redução do sódio, atividade física, dormir bem, não fumar. Então, tudo isso são coisas que a gente faz para ter um rim saudável, né? Claro, se eu tenho pressão alta, eu tenho que tratar minha pressão, né? Pressão controlada ajuda a proteger meu rim. Se eu tenho diabetes, eu tenho que controlar minha glicose, né? Glicose controlada cuida da saúde dos rins. Todos esses outros fatores de risco. Mas o estilo que a gente faz Tem uma coisa que eu gosto muito de falar em consulta, é que o alimento, ele pode ser veneno se eu comer tudo errado, né? Então, assim, eu gosto de falar assim, a gente come todo dia. Então, imagine se fosse um 0,0000001% de um veneno. Então, se eu como isso todo dia, várias vezes ao dia, eu vou estar envenenando meu corpo. Então, a gente tem que cuidar do que a gente come, porque a gente come realmente todo dia, né? Então, isso é muito importante, é uma das coisas mais importantes, é o que a gente come. Doutora, eu sou proibida de comer pizza, sou proibida de comer lanche, não é, até porque comer é algo social. Por isso que a gente tem essa grande dificuldade no ajuste de alimentação. O que a gente faz? Foi Dia das Mães. O que a gente fez no Dia das Mães? A gente se reuniu no almoço de domingo, né? Aí, Natal, Ano Novo, a gente se reúne para ceia. Então, a gente se reúne para comer. Então, só que a gente tem que cuidar na maior parte do nosso dia, do nosso tempo, da nossa semana, para poder ter esses momentos de lazer. Claro, tem paciente que vai ter que ter muito mais restrição, mas ter noção de que não é, eu não vou comer McDonald's todo dia. Daí não dá, né, meu querido? Né? Mas assim, a gente estava viajando e na estrada tinha um McDonald's, estava todo mundo com fome. Come, não vai ficar com fome, não vai ser essa coisa bem pontual que vai te fazer mal, mas é o que você faz todo dia, né? Então, acho que essa noção de que a gente precisa cuidar do nosso corpo. Então, a pessoa fala, eu não faço isso, ou, tal remédio faz mal, tal não sei o quê, eu faço para me cuidar. A pessoa tá lá, sei lá, fumando 2 maços de cigarro por dia. Fala, não dá, né? Então, assim, a gente tem que também ter lógica nas nossas
nas nossas ações. Então, acho que, não sei se todos os colegas que vêm aqui falam isso, mas tem uma colega minha que ela é cirurgia plástica, e ela fala, gente, eu sou cirurgiã plástica, eu mando minhas pacientes comer bem, porque ela fala, eu não sou milagreira, eu não vou fazer milagre. Vou melhorar a cintura, vou melhorar essas coisas, eu vou, mas se você não se exercitar e não comer bem, ela falou assim, não tem cirurgia plástica que faça teu corpo ficar bonito. Então, tipo, faz parte de você tratar tudo, literalmente tudo, tanto a parte externa e interna em si, o que a gente come. Ela falou assim, tem paciente minha que dorme 3 horas por noite. Então, assim, aí quer tratar envelhecimento, não tem botox que dê conta de não dormir bem. Então, são essas coisas, assim. Aí, e acho que na consulta, quando eu falo isso para meus pacientes, eu falo, você tá dormindo? Dorme bem? Como é que é? Tipo, não é uma coisa que você vai pensar, o que ele quer saber do meu sono? Mas tudo isso influencia. Não é, às vezes, o peso maior, mas pensa que você tá mal menos do rim. Tudo que você colocar de pezinho, você vai prejudicar cada vez mais. Então, tudo conta. Tudo conta. E é interessante, doutora, faz bastante sentido o que você disse. E acredito que a gente conseguiu trazer bastante informações, né, para quem está escutando a gente. A gente já está desenvolvendo mais para o final, né? E se você fosse deixar uma mensagem para o público, para quem está assistindo a gente agora, né? Qual seria essa mensagem? Aí, difícil essa. Não pensei. Em relação a essa parte do sim, saúde, bem-estar, vamos colocar assim. Pode abrir o coração. O que eu aconselharia? Eu acho que assim, pensar no que você quer para você hoje e amanhã. Então, assim, como você quer viver? Não é só quanto. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito é não só quantidade de vida, é qualidade de vida. Então, se você está bem hoje e quer continuar bem daqui 5, 10, 20, 30 anos, então, o nosso cuidado, tipo, o meu envelhecimento bom lá, eu sou aquela senhorinha bonitinha, ativa, eu tenho que cuidar hoje, né? Sim. Então, eu acho que a maior riqueza que a gente tem é a nossa saúde, né? Então, assim, invista em cuidar da sua saúde. Porque se você não cuidar da saúde, você vai ter que cuidar dessa doença. Então, eu acho que é isso. E o que você hoje reflete muito no futuro, né? No amanhã. Ainda mais que a nossa expectativa de vida está aumentando. Então, assim, que tipo de idoso você vai querer ser, né? Você vai querer ser alguém travadinho, paradinho, que não consegue fazer nada sozinho, sempre precisa de uma ajuda. Tipo, com 60 anos, né? Que hoje é idoso, mas tá novo, né? Ou você vai ser uma pessoa ativa que quando você vai na fila preferencial te olham feio porque não acreditam que você tem mais que 60 anos. Então, acho que o que a gente faz hoje vai refletir nas nossas escolhas. E essa questão de estilo de vida faz muita diferença. Só uma ressalva, né? A gente fala, é muito fácil, tem que se mexer, tem que tudo mais. Claro, de acordo com a sua possibilidade, né? Por conta do maior caso de doença renal e diabetes, eu tenho alguns pacientes amputados. Então, assim, eu não vou falar assim, meu querido, vai andar de bicicleta, vai caminhar. Não tem como, né? Então, assim, a gente tem que também fazer tudo aquilo que é dentro da possibilidade de cada um. Então, eu tenho pacientes que eu falo que eles estão de parabéns, mas eles não fazem tudo isso porque eles não têm condições. Então, eu tenho um paciente que ele é amputado das 2 pernas. Então, essa questão de atividade física dele é um pouco restrita. Mas, mesmo assim, ele mobiliza os braços. Então, fortalece a parte superior. Então, assim, é uma forma menor, né? Ele faz menos. Mas aquilo que é possível dele fazer, ele faz. Então, a gente também tem que adequar a realidade. Aí, isso é uma coisa ruim das redes sociais. Que eu não vou mostrar que, não sei, eu acordei mal, acordei com dor de cabeça, com diarreia, mas você não mostra a parte ruim, você só mostra a coisa linda e maravilhosa. Então, assim, é legal pra gente se inspirar, mas não é pra gente querer ser igual e achar que a vida da pessoa é linda e maravilhosa, assim. O que eu acho que deveria ter, assim, mas isso é bom senso nem todo mundo tem, a gente filtrar
saber absorver as devidas informações que a gente tem das redes, né? Até nessa questão de influência de estilo de vida, até informações falsas aí que tem, que você vê, infelizmente. Isso, e é uma coisa que você trouxe, faz bastante sentido também, seria em relação a essa parte com a inteligência artificial, mais essa parte de tecnologia que vem vindo, né? Essa parte das informações que vem demais ao ponto, às vezes, de uma interpretação errada, né? Interpretação errada, informação falsa, né? Meus pais, meus sogros, eles acreditam em tudo que eles veem na internet, ou no grupo do WhatsApp. E hoje, com a inteligência artificial, você consegue, sei lá, pegar alguém renomado, que é de confiança, falando besteira, né? Ou vendendo produto e tudo mais. E eles não acreditam. Eu falo, gente, é falso, é inteligência artificial, você vê o vídeo, assim, né? É falso. Aí teve um dia que eu peguei uns vídeos do meu pai... E aí eu fiz um vídeo falso dele. Eu falei, quando eu falo que é falso, é isso aqui. Ele, ai, filha, mas ficou bom e não sei o quê. Eu falei assim, mas não foi você, é falso isso, entendeu? Então, você tem que ter cuidado. Tudo aquilo que você vê, tem que ter um filtro e tudo mais. Ao mesmo tempo que a gente tem a informação num clique, né? A gente tem que ter noção que, infelizmente, existem pessoas maldosas que estão querendo enganar, que estão querendo se beneficiar de alguma coisa em si. Aí, como profissional de saúde, eu acho que também faz parte da nossa responsabilidade orientar isso. Teve um até recente. Doutora, eu queria tomar tal remédio, porque eu vi na internet um vídeo do Dr. Drauzio Varela recomendando comprar o remédio tal. Eu falei, olha, é falso. Eu nem vi esse vídeo, mas é falso. Eu falei, Dr. Drauzio já falou que ele não faz propaganda. Às vezes ele poderia, assim... use tal remédio, o genérico, né, a marca genérica, sei lá, tipo dipirona, né, para tratar febre. Aí, beleza, mas ele nunca vai falar uma marca específica, um laboratório específico em si. Então, sim, tem que ficar atento, né? E os vozinhos acreditam em tudo, tadinho. Acreditam em tudo. Mas, doutora, obrigado mesmo pela sua presença aqui. A gente tinha vamos colocar assim, um tempo previsto e a gente conseguiu passar por esse tempo com um bate-papo bem enriquecedor, né? E eu vou abrir o microfone para você se despedir. Tá bom. Eu que agradeço, né, o convite. Fiquei até surpresa, né? Uma coisa que a gente não espera. Eu gostei da experiência. É o meu primeiro podcast, assim. Gostei. Eu falo muito, né? Se for deixar, eu vou falando aqui, estão 42 minutos ali. Se deixar, vai 1 hora e meia facinho. Então, quero agradecer o convite, parabenizá-los, né? Que legal, né? Que tá querendo mostrar essa questão de qualidade, né? Que é o que uma das coisas que mais peca hoje em dia, né? Em si. E esse meu colega do marketing, ele falou, um dos incentivos, que ele falou assim, Alana, se você está falando que você está querendo trabalhar com seriedade, você está estudando, você vai lá, se você não sabe, você pesquisa, mas você não está dando a cara a tapa, as pessoas não estão te vendo, o picareta está se mostrando. Então, o picareta está sendo aclamado e tudo mais, então você tem que se mostrar também. Então, legal essa oportunidade, né? Que quando a gente silencia, a gente também tá sendo conivente, né? Sim. Foi uma das coisas que me incentivou a colocar um pouquinho mais a cara nas redes sociais, assim, mais profissional, né? Que no início a gente fica meio travado, fica com vergonha e tudo mais. Tanto é que a primeira vez que eu fui gravar vídeo, essas coisas profissionais, sei lá, acho que eu demorei 5 horas para gravar 5 vídeos, assim. Agora, em 1 horinha, a gente consegue ir mais. O negócio vai fluindo. Mas muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. Mas eu acredito que isso seja prática. Realmente a gente vai batendo um papo, às vezes grava um vídeo ali, um vídeo aqui. Demora 5, aí depois 4, 3, 2, e aí a gente vai diminuindo essa... No consultório flui, não tem vergonha nenhuma, mas na frente das câmeras ali dá uma travadinha. E um ponto importante, doutora, quais são suas redes sociais, para se alguém quiser entrar em contato com você? Tá. Tem o Facebook, mas eu confesso que eu não sei usar o Facebook no celular direito. O layout dele não me agrada muito. O Instagram é alanacampione.nefro. Aí no Instagram sou eu mesmo. Em si, é o que vejo, é o que respondo e tudo mais. Então, se alguém quiser seguir, tirar dúvidas também, estamos
tá aí para ajudar. Perfeito, doutora. Novamente, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos que chegaram até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.